Bem-vindo a mais um episódio do J17 Talks, diretamente aqui dos nossos estúdios hoje em Curitiba. E eu vou trazer um assunto muito importante para você, correspondente bancário. Nós vamos falar agora do 0 ao milhão em produção, como escalar uma operação própria de crédito. E para isso eu trouxe um convidado especial, ninguém mais do que Rafael Monteiro, superintendente comercial do J17 Bank. Bom, boa tarde aqui, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar participando de mais um episódio e um tema extremamente importante. Muito legal, Rafael. Hoje nós vamos falar sobre o que é necessário para você sair de um volume pequeno e atingir milhões de faturamento e receita com uma estrutura própria. E tem uma diferença muito grande. Você sai da comissão, daquela dependência e passa a ter margem. De fato, você tem o controle da operação. A diferença é muito grande entre receber uma comissão e, quando a gente fala de ágil, a rentabilidade é melhor? Muito maior. Muito maior. É o que eu costumo falar, imagina. Hoje você vende para um banco que quer sempre te pagar uma mixaria pelo seu trabalho, ou você vende para uma fintech, que por mais que ela tente ser mais agressiva na ponta, é o que eu sempre falo, se você pode beber da fonte direto, seja fundo, seja banco, seja qualquer outro tipo de bolsa que a gente tenha nesse mercado, se você pode beber direto, porque você vai ficar na fintech, que é o intermediário. Seja você a sua fintech, monte você a sua própria operação, que é uma coisa que a gente pode fazer aqui na Jota. E assim, falando um pouco já do tema aqui, né, que é sobre como a gente vai atingir e do 0 aos milhões, eu acho que quando a gente fala da operação própria, que naturalmente quando o Corban chega para falar comigo, ele já tem alguma expertise no tema, já montei operações do completo zero. E o cara ele já tem um volume ali apto a estar montando uma operação própria, porque como a operação própria ela tem alguns custos, não parte você testar até debaixo de algum banco, alguma fintech, e depois você escala para a sua operação própria. É um caminho natural. Então assim, eu costumo até falar que o caminho natural é o correspondente nasce, ele vende para um banco, depois ele vende para uma fintech. Depois ele monta a operação própria dele, vendendo para um terceiro. Depois ele acaba tendo um FDIC próprio, um fundo próprio para comprar as operações. E o quinto passo, eventualmente, é diversificar produto. Ou seja, ele começa no berço dele ali, que é o CIAP, que é o INSS, que é o FGTS, o produto que for, e ele escala nesses passos aqui e vai evoluindo, vai aumentando a qualidade e a pulverização da fintech dele. Para chegar do 0 aos milhões, eu acho que varia, cada produto tem o seu gargalo, né? Então assim, se a gente for falar do INSS, a instituição que você está operando, ela tá ou não tá na autorregulação, que vai medir o quanto que você tem de porte, quanto que você tem para atacar, quantos acordões são feitos de quais bancos você pode ou não atacar referente àquele produto que você está operando. Quando a gente fala de um FGTS, os gargalos já são diferentes. A consulta trava? A consulta não trava? Quais modalidades de FGTS você consegue fazer? Você consegue fazer um FGTS como meio de pagamento? Você consegue fazer algum tipo de averbação diferente? Qual que é a tua esteira de assinatura para fazer o FGTS? Você tem consulta em lote? Você tem consulta offline? Tem uma série de variáveis dentro do produto do FGTS, e ele talvez tenha algumas restrições, principalmente essa parte da consulta acaba pegando muito pessoal, e tem muitas estratégias que você pode fazer para você mitigar essa parte da consulta. Tem o cash consulta, tanto que você pode consumir o cash da bancarizadora quanto de outra instituição. Você pode fazer, às vezes, um mix de onde você consulta com onde você averba. Onde você averba tem que ser onde você de fato quer concluir. Mas onde você vai consultar, você pode consultar em outro lugar e averbar onde você quer de fato bancarizar aquela operação. Então tem uma série de estratégias que você pode desenhar para estar tendo o melhor desenho. Quando a gente fala, por exemplo, do cartão, o cartão tem uma série de travas ali para você escalar de roteiro operacional, público aceito, a mesa de crédito, qual que é a velocidade que a mesa de análise vai aprovar aquilo para você. Tudo isso, muitas vezes a gente foca, às vezes, só na rentabilidade. A rentabilidade de uma operação, ou seja, tem assets, fundos que pagam mais e menos ágil, operações que vão gerar mais ágil de um jeito, menos ágil de outro, mas nem sempre só a rentabilidade é o segredo da escala. Eu acredito que também isso varia muito de modelo. Hoje a gente tem um modelo de call center, operação proprietária, que você manda na operação como um todo.
Então você consegue falar, pessoal, hoje acabou a venda de INSS, vamos só vender FGTS, vamos só vender SAP, cartão benefício daqui para frente. Você tem o controle por um todo. E esse tipo de operação, ele é menos dependente da rentabilidade. Você pode focar um pouco mais na qualidade da esteira do que só a rentabilidade. Claro que quando a gente monta a operação, a gente vai fazer ela para ela ser o mais rentável possível. Mas, quando a gente tem um modelo de operação próprio, você pode focar a rentabilidade no curto ou no longo prazo. E muitas vezes, se você optar pelo longo prazo, o médio, longo prazo, talvez você ganhe mais dinheiro no final do dia. Mas aí é uma questão de escolha. Me dá um exemplo, Rafael, de um correspondente bancário que vende para receber uma comissão, e muitas vezes a comissão é muito gorda, as promotoras acabam fatiando essa comissão, uma parte para ela, porque ela provê infraestrutura. Sim. E vai dividindo ali em tiers diferentes. Então ela acaba recebendo uma comissão boa, mas ela recebe uma vez só, né? Quando ela faz a venda, correto? Agora, quando ela vende essa operação para um veículo de terceiros, para uma asset, por exemplo, como é que funciona a remuneração dela? Ela recebe recorrentemente? Ela recebe parte do lucro? Para o nosso colega que está assistindo aqui agora acompanhar. Então, tem muitos modelos de como você pode fazer e depende do produto. Porque assim, tudo depende da cessão daquele crédito. Então, o Corban fez uma operação, ele tem um ativo. Ele tem uma operação. Até essa operação ser vendida para o fundo, o que a gente chama do ágio, ele demora um dia, demora o quanto a bancarizadora demorar para fazer a cessão para poder te pagar. Porque o fundo vai passar o dinheiro para mim e eu passo o dinheiro para o correspondente. É assim que funciona a remuneração do ágio. Claro que a parte das tarifas você pode receber em D0. Então, por exemplo, o FGTS, você pode receber aqui na J17, por exemplo, o ATC splitado em D0. Clube de benefício, seguro que você cobra em D0. O ágio tem que ser quando eu faço a cessão para o fundo. Como tem toda uma rotina de cessão para o fundo, eu não cedo no D0 porque eu não quero. Eu cedo em D+1 porque, eu tenho uma data de corte. Então, imagina, eu vou ceder todas as operações aqui com um asset X, que eu estou cedendo essa operação, com o fundo X. Eu vou ceder 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Mas o cara fez a operação 3 horas da tarde, 1 da tarde, meio-dia. Passou da minha hora de corte. Essas operações fatalmente vão ficar para o dia seguinte. Mas é importante lembrar, o tomador já recebeu, certo? O tomador recebe na hora. 24/7. Na hora, 24/7. O pagamento é via Pix. Tem alguns produtos que, se ele depende da mesa de crédito, eventualmente, ele talvez não saia no final de semana ou no feriado. Então, por exemplo, você está falando de uma operação de SIAP que tem olerite, que tem uma série de coisas. Talvez eu tenha que botar uma mesa de plantão. Aqui na Jota, a gente consegue que você solicite plantão e a gente já conhece, a gente tem um time especializado de fato no produto, onde, por exemplo, FGTS, eu sei que no dia 20 começa o ressaque. Dia 20, falando hoje é dia 25 de abril aqui de 2017 que a gente está fazendo essa gravação. Hoje o ressaque está no dia 20, a média dos ressaques, né? Pode ficar para dia 21, dia 22, às vezes cai no final de semana, cai no feriado. Falo isso porque o ressaque já foi em outros anos, em outras épocas. Ele foi mudando ao longo do tempo, conforme o produto foi se transformando, conforme o produto foi evoluindo. O SIAP ele já tem períodos mais sazonais, não é um período mensal, mas é o período do aumento. Seja aumento de margem, seja aumento de salário. Esses são os períodos onde eu também vou botar meu time para fazer plantão. INSS, eventualmente, mesma coisa. Governos, prefeituras, virada de folha. Então, todos os produtos que a gente oferece aqui, a gente vai estar olhando as datas de maior volume e já oferecer plantão. Agora, se você fala assim, Rafa, identifico que aqui nessa data aqui, a gente vai ter um volume maior e tudo mais. A gente consegue fazer um plantão para ter atendimento? Com certeza. A gente combina o jogo antes e vai dar um atendimento 100% personalizado para você. E isso faz uma estratégia muito vencedora para sair do 0 ao 1 milhão. O J17 ajuda o parceiro com todo o back-office para que ele tenha uma estrutura para vender agressivamente, pagar rapidamente qualquer tipo de produto. Só vai para uma mesa uma exceção, correto? Porque tem sistema que faz um OCR, lê o contra-cheque automaticamente, consulta o sistema. Só vai uma exceção ali para a mesa quando o documento não deu ali uma visualização muito boa. Qual dessas operações paga melhor
Não estou falando de comissão de novo, estou aqui para o correspondente bancário que está se tornando empreendedor e tendo uma operação própria. Ele ganha onde? Ele ganha no ágio? Que mais o que ele ganha? Respondendo à pergunta anterior. Ele ganha uma vez só, quando ele vende essa sessão, essa CCB, ele ganha todos os meses na rentabilidade dela, para a gente contar um pouquinho para o correspondente que está aqui, e ele entender a vantagem de ter uma operação própria. Então, isso é igual eu estava falando naquela escadinha, né? Então, o correspondente nasce vendendo para banco, depois ele sobe um degrau, ele começa vendendo para uma fintech e depois ele vai começar a abrir a fintech dele. No primeiro momento da fintech dele, ele vai receber mais do que ele recebia na fintech, mas ele ainda está ganhando de um terceiro só. Porque é um fundo terceiro, uma asset terceira. Porque ele talvez não tenha tamanho ainda para ter o próprio fundo. Nesse momento, você vai ganhar na cabeça. Ou seja, você vai ganhar a TC e o ágio entre D0 e D1, né? Uma TC, uma tarifa em D0 e o ágio em D+1. Esse ágio é igual, maior ou menor do que a comissão? Ele varia... Em geral. Ele varia muito de produto para produto, porque o que acontece? Quando a gente tem um produto como o INSS, o FGTS, que hoje tem taxas, hoje nessa data, 25 de abril, o FGTS está em 1,79 a taxa, né? Na verdade, ele vai até 1,80, né? Porque ele segue o SIAP. O SIAP hoje está em 1,80 e pelo regulatório do FGTS, ele tem que seguir a taxa ele tem que ser abaixo da taxa do SIAP. Ou seja, se o SIAP é 1,80, se você fizer 1,79, 999, ainda está dentro do que você pode operar. Já o INSS teve subida recente, foi para 1,85, né? Essas operações vão ter um ágio parecido. Eventualmente, o que você cobra de seguro TC vai ser mais relevante nesse tipo de operação. Agora, quando a gente fala num cartão aqui, por exemplo, a taxa ela é tão superior, claro, dependendo do convênio, né? Quando você pega um cartão INSS, ele tem uma taxa teto, mas um cartão SIAP não tem. Um cartão de governo, alguns têm, outros não, né? Então, quando você pega esse tipo de produto, você consegue ter um ágio muito superior. Até porque nem sempre você vai estar cobrando algum tipo de seguro, tarifa junto ali da operação de cartão. Geralmente não, tá? Até por questões regulatórias. Então, assim, mas você tem um ágio muito maior. Então, assim, o ágio é uma coisa que varia muito de produto a produto, né? Então, por isso que eu falo que, assim, o último passo ali é você diversificar produto. Porque a partir do momento que os seus vendedores já dominaram a FGTS e você chegou a um determinado limite, porque, vamos lá, a depender da estratégia que você adota, se você é um call center, vai chegar um momento que você vai saturar aquele ponto da tua cidade. Claro, se você morar numa capital como São Paulo, mas ali mão de obra é mais cara, mas enfim, tem suas variáveis. Você talvez tenha que abrir outra unidade em outra cidade ou qualquer coisa do gênero para estar operando o mesmo produto. Tá? Agora você pode chegar aqui e falar assim, não, agora eu vou pegar esses vendedores e o tempo ocioso deles, vou botar eles para vender outro produto. Claro que cada produto tem a sua expertise e tem o seu público. Então, por exemplo, eu sempre comento isso aqui com o pessoal de diretoria, que o cara fala assim, olha, põe esse cara de vender FGTS, põe ele para vender SIAP. Eu falo assim, cara, não é a mesma coisa. O cara tem uma base seletista ali, ele tem uma base de cara que é CLT, que ganha um salário muito inferior e ele não tem uma base de leads ali de governo federal para estar operando. Servidor federal. Então, assim, como que ele vai abordar? Ele pode acabar pescando um funcionário ou outro, mas talvez não seja expertise. Isso impede ele de ter? Óbvio que não. Ele pode aprender isso, ele pode se aprimorar. Ele tem que, em algum momento, ter essa visão de diversificar produto. Hoje, eu diria que o produto vencedor desse mercado é o cartão. O cartão são pouquíssimos que fazem, pouquíssimos que conseguem montar. Aqui na Jota a gente consegue montar o teu cartão, tá personalizado. Você vai ter um cartão de crédito de verdade, de fato, né? Porque o que acontece hoje é que muitas fintechs fogem do regulatório. Elas não mandam o cartão, elas não fazem o cartão. E isso hoje pode estar passando aos olhos do regulador, mas tem prazo de validade. Não tem como isso daí ser sustentável a longo prazo. E o custo do cartão numa operação tão rentável, ele sai na urina. É um negócio que é muito imperceptível. O lance é que ter uma esteira de emissão de cartão e principalmente de fazer um cartão de crédito de fato é um operacional muito difícil. A gente aqui demorou para levantar, mas hoje a gente tem um produtaço que só a gente tem no mercado para oferecer para você um cartão bancarizado. Qualquer outro que te oferecer uma coisa diferente, ele vai estar
talvez oferecendo um cartão pré-pago, que não tem nada a ver com cartão de crédito e que mal atende o regulatório. Na verdade, não atende o regulatório. E hoje o cartão que nós estamos disponibilizando para os nossos parceiros, ele orbita quais produtos? Cartão benefício, cartão consignado, cartão SIAP? Fala um pouquinho dessa variação. Perfeito. A gente consegue todo cartão... Os cartões, no geral, eles conseguem operar cartão benefício e cartão consignado, né? Que são as margens de RCC e de RMC. Essas duas margens você consegue operar aqui. E na maioria delas, você consegue operar as duas dentro de um único cartão. Porque aí você não precisa emitir 2 cartões, gastar com envio de 2 cartões ou ter a conciliação de 2 cartões. Isso facilita, e no fluxo que a gente montou, facilita com que você tenha um valor de operação maior. Ou seja, às vezes aquele cara ali vai ter 5 mil para fazer operação em cada margem de cartão. Juntando as duas é uma operação de 10 mil. É o dobro do que você vai receber, é o dobro do que você vai liberar para o cliente e tendo o mesmo custo de estrutura. Mas claro, isso num desenho que a gente monta hoje, da maneira como a gente monta hoje. Estamos pagando operação de cartão hoje. E ele vai ganhar uma comissão do J17 ou ele pode ter uma operação própria de cartão e ganhar então o ágio na hora que ele está fazendo a venda daquele título? Então, o legal do que a gente estava falando daquela escadinha, né? Então, vende para banco, vende para fintech, você começa vendendo para um terceiro, você pode vender para o terceiro o teu cartão white label com a tua marca e tá ganhando só o ágio e a tarifa. Só que vai chegar um momento na tua operação própria que você dá aquele outro passo que eu falei, que é ter o fundo próprio. Quando você tem um fundo próprio, você vai ter esse ganho na cabeça e ainda vai ter o ganho a longo prazo, que é um plus. E aí você vai falar assim... toda a rentabilidade até a liquidação daquele título. Exato. É que assim, você pode até antecipar. Ou seja, você ganha o ágio 2 vezes. Verdade. Então, imagina o seguinte. Eu pego um ágio na cabeça, que é o que eu... Por exemplo, quem tem modelo de fintech, modelo de promotora, que repassa a maior parte do ganho na ponta, fica com um spread pequeno. Esse tipo de modelo, eu acho que a tendência é que tenha mais FDICs próprios. Por quê? Porque você vai aumentar o spread e vai dar um ativo de longo prazo. Hoje a promotora, ela acaba nesse fluxo de repasse, ela não cria equity, ela não cria ativo. Ela é um negócio que assim, repassa de mão em mão sem valor. Quando você cria um fundo, então tem muitos players hoje que o ativo da fintech de fato, o valuation da fintech de fato, gira em torno dos fundos. Porque imagina o seguinte, você vai pegando comissão na cabeça, e não tem problema. Vai ser igual à sua vida, só que com maior rentabilidade. Só que, além de tudo, você vai enchendo um fundo. A partir de determinado pote, que a gente chama do fundo, você encheu um limite que a gente põe, 100 milhões, 70 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, vai variar do produto, do volume que você produz, a gente vai definir um pote. Você encheu esse pote, você pode vender essa carteira e botar um segundo ágio no bolso. Ou carregar essa carteira no longo prazo e ir ganhando ali ao longo dos anos. Essa é uma carteira que, assim, tudo depende da maneira como você estrutura, com quem você estrutura, que tipo de estrutura você faz. Montar um FDIC hoje no Brasil, eu acho que é uma das coisas que tem maior complexidade. Operar com uma casa aqui como a Jota, que a gente conhece muito de fundo, está nesse mercado há bastante tempo, conhece gestoras, assets e o mercado como um todo, eu já não tomo nenhuma pegadinha. Eu vou pegar na tua mão e vou trilhar esse caminho com você. E vou passar com todo mundo e vou falar assim, ó, vamos cotar com tais casas, de tal maneira. Se você quiser, eu coto com mais. E vamos ver a melhor estruturação. Porque estruturar um fundo é aquele negócio. Às vezes o pessoal foca ali. Ah, meu custo de capital tá mais barato. Um me ofereceu CDI mais 3, esse aqui me ofereceu CDI mais 2. Esse aqui é o vencedor. Mas e quanto ele te cobrou de gestão? Custódia, administração, distribuição. O dinheiro, ele vem numa tacada? Ele vem em tranches? Tem uma série de sacadas que você pode ter ali para estar estruturando essa parte do fundo. E que vai, no final do dia, garantir uma melhor venda de carteira ou uma melhor rentabilidade no longo prazo. É muito importante você entender que o J17 consegue te ajudar em todas essas jornadas, em cada um desses degraus que o Rafael explicou, nós temos soluções e podemos pegar você pela mão e te conduzir. Rafael, muito bacana entender todo esse processo e, basicamente, o modelo operacional de uma promotora e de um correspondente bancário, quando ele passa a ter uma operação própria,
pode coexistir com aquela operação comissionada que ele tem também. Total. E à medida que ele vai amadurecendo, ele pode ir fazendo a virada da chave, correto? Correto. Uma coisa que acontece muito é, imagina, o cara já tá diversificando um pouco de produto. Então ele vai lá e fala assim, Rafa, hoje eu tenho tamanho para bancarizar, para de fato fazer minha operação própria de INSS. FGTS eu ainda tô engatinhando. Eu ainda falo assim, cara, deixa eu te ajudar então. Ó, melhor fintech que eu enxergo de modelo, que se adapta a isso aqui, ó, você pode vender debaixo desse cara aqui. Eu até te conecto com o cara. Ó, faço uma ligação, te conecto nele e você vai crescendo aqui de baixo, nas melhores condições do mercado. Quando chegar o seu momento, você fala assim, Rafa, acho que chegou a hora, né? Andar com as próprias pernas. Pô, pra mim já passou da hora sempre. Estamos atrasados sempre. A gente vai lá e estrutura a tua operação. Copia os moldes para você que funciona, porque às vezes eu posso te indicar e você fala assim, puta, Rafa, consulta ali tá muito ruim, ou puta, o operacional de roteiro dele não bate com o que eu opero. Então assim, às vezes a gente tem que pegar uma casa que modela na tua produção. Porque eventualmente você tem uma produção que às vezes ainda tá muito quadrada num roteiro de banco, você vai passar por uma fintech, putz, você até abre os horizontes e fala assim, caramba, aceita muito mais coisa, passa muito mais coisa, ou às vezes até não. A depender da fintech que for. Mas algumas operações, elas têm tanta rentabilidade a mais dentro da operação com a fintech, que essa você vai passar ali e o resto você continua passando no banco ou passa em outra fintech. Você pulveriza até você ter a sua. A partir do momento que você tem a sua, que a rentabilidade maior é sua, você tem que focar naquilo para chegar no outro passo, que é ter o fundo próprio. Porque ter o fundo próprio é aquele negócio. Você vai enchendo, 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 pum, você ganha o que... Por exemplo, já reparou que a promotora grande... A grande fintech, eles têm os bônus de produção. Nada mais é que o bônus de produção quando ele atingiu determinada meta. Seja para quem ele está vendendo, seja no fundo dele, fez algum tipo de evento de liquidez, ou seja, você ajudou ele a chegar nesse momento da venda do fundo. Ele vai te dar um bônus para tá te dando um incentivo a chegar lá, a ajudar ele a chegar lá. Na verdade, essa vai ser a estratégia que eu vou traçar com você para você chegar lá. Isso é muito bacana. Esse correspondente bancário, então, ele pode diversificar também, tendo parte de operação própria, parte ele continua produzindo para o banco, compara, percebe o pequeno nível de fricção que existe ali, compara as rentabilidades e vai aumentando o perfil da operação. Excelente. Caro amigo, hoje nós aprendemos várias coisas aqui. Você consegue do 0 ao milhão muito rapidamente, mas você precisa de ajuda para isso e o J17 está aqui. Você consegue falar conosco através do www.j17.com.br, nos encontra nas redes sociais. Rafael Monteiro está à sua disposição para te ajudar em toda essa jornada e conte com um time enorme, maduro, bastante eficiente, todas as esteiras necessárias, com tecnologia de ponta disponíveis para que você tenha sucesso. Rafael, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição sempre. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.